Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com cada um. Amém. Amém. Abra a tua Bíblia no Evangelho conforme escreveu Mateus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1, que tem como título A cura de um leproso. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fique limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Ó Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos, ó Deus, graça e misericórdia. Fala aos nossos corações, Senhor, aquilo que precisamos ouvir nessa noite, para que o Teu nome seja louvado e glorificado. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar? Amém. Palavra de Deus que fala a respeito de cura, e essa é a vontade de Deus. E aqui nós estamos diante de uma situação em que não é diferente dos dias de hoje, em que um homem leproso, mesmo reconhecendo que Jesus era o Senhor, mesmo adorando a Jesus como se deve adorar o Senhor, mesmo orando como devemos orar e clamar ao Senhor, ele não tinha conhecimento que a cura é uma vontade de Deus. Quando nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 25, está escrito assim: Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Portanto, o alimento, a água e a saúde são ações da vontade de Deus em nossa vida. É certo que para comer temos que trabalhar? Temos. Que desde a entrada do pecado, a alimentação tornou-se uma condição em que do suor do seu rosto comerás. Mas quem é que abre a porta? Quem é que abençoa? Quem é que providencia para nós o lugar do sustento? Quem é que dá para nós habilidades para profissões? Conhecimento para exercer as nossas profissões? De onde vem todo conhecimento, senão do Senhor? Por isso, independente do nosso esforço pessoal, que é um dever nosso, independente da nossa capacidade, que também é um dever nosso, devemos dar graças a Deus pelo suprimento de cada dia, pelos favores que Deus proporciona a nós. E aqui, logo no início da Bíblia, Deus reafirma com Moisés a respeito do pão, ou seja, do alimento, da água e da saúde, como sendo atos da vontade de Deus, como sendo um desejo de Deus para todos nós. É claro que em algumas épocas haverão privações, às vezes não chove, por isso não se produz, às vezes a pessoa está desempregada, às vezes alguma situação que acontece na vida,
no entorno, na família, e por isso a pessoa tem algumas privações, mas pelo que consta, o corpo humano aguenta aí uma média de 40 dias sem alimentação. E independente de quanto tempo vai demorar a providência de Deus, Ele cuidará de nós e abrirá portas e abençoará de tal maneira que possamos ter o nosso suprimento, de ter aquilo que precisamos para nutrir o corpo, aonde habita o Espírito de Deus em nós, aonde habita o Espírito que veio de Deus e mora em nós. Aleluia. Portanto, Deus encoraja Moisés para que encorajasse ao povo a respeito da obediência a Deus e de servir ao Senhor, para que assim pudesse ter os mantimentos, para que assim pudesse ter água para beber, e para que quando adoecesse, tivesse a unção de cura operando sobre eles. Se vocês observarem a Bíblia, a palavra pão aparece diversas vezes. A todo tempo na Bíblia se fala em pão. Por quê? Porque nós precisamos alimentar o nosso corpo. Precisamos diariamente dar alimento ao corpo. E isso muito nos preocupa. E isso muito acompanha a pessoa a vida toda. Porque o filho e a filha já pode estar adulto, já ter a sua própria casa, mas a mãe e o pai sempre vão querer saber o que? Tem alimento? Estão se alimentando? Como está a saúde? São as preocupações primárias, são as preocupações elementares. Mas a Bíblia trata tanto do pão, da água e da cura, como a vontade de Deus estabelecida para nós, e que parte de Deus essa vontade. Se nós confiarmos nele, se nós desejarmos viver debaixo da proteção do Senhor, devemos servi-lo com alegria, devemos priorizá-lo como Senhor de nossas vidas, e Ele dará a justa medida. Aleluia. Aprenda a viver na justa medida. Hoje, mais uma vez, podemos experimentar a justa medida de Deus e o agir de Deus quando nós achamos que já é a última hora, quando achamos que já não tem mais como recorrer. Deus faz ressurgir aquilo que talvez nem esperamos mais. Deus faz voltar para nós aquilo que já não tínhamos mais esperança, para que tenhamos o nosso suprimento, e para que tenhamos água para beber, e para que tenhamos a saúde. Aleluia. É certo que um dia o corpo morrerá, e se não morrer de doença, morre de acidente, morre de qualquer outra coisa. Mas até chegar esse dia que é determinado por Deus, e por isso devemos ter zelo e cuidado para não antecipar esse dia. Se vivermos na confiança do Senhor, na esperança do Senhor, Ele cuidará de nós. Porque até na época da escassez, até no tempo das dificuldades, Ele cuidará de nós. E todos nós, não há aquele que não experimente a provisão de Deus. Todos nós, creio que já tenhamos passado por algum tipo de privação, algum tipo de dificuldade, e experimentamos a misericórdia de Deus. Quando não há em nós a fonte do recurso, Deus levanta pessoas para nos socorrer, para nos ajudar. Aleluia. Louvado seja Deus. E essa promessa que está aqui no Êxodo
3, capítulo 25, servireis ao Senhor. Olha a condição: sirva ao Senhor, porque toda promessa, ela tem também a condição. A condição é servir ao Senhor, estar à disposição do Senhor, priorizar o Senhor, estar à disposição da obra do reino. Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Quando vimos aqui para Mateus capítulo 8, na leitura que nós fizemos, nós estamos diante de um leproso que precisava da cura, que necessitava da cura, e sabia que Jesus tinha o poder para curar. O que aquele leproso não sabia é dessa promessa que está ali em Êxodo 23, 25. Ele não tinha conhecimento dessa promessa, e por isso, ao invés de dizer: Senhor, cura-me, pela sua graça e pela sua misericórdia, ele disse: Senhor, se quiser, pode me curar. Ele não duvidou da capacidade de Jesus de curá-lo. O que ele não creu é que ele era merecedor. Ele não duvidou que Jesus não tivesse o poder para curar. Pelo contrário, ele afirmou. Mas ele não sabia que ele era o merecedor. Ele se sentia o pior dos piores. Ele se sentia o mais desprezível de todos. E por isso, ele disse: se quiseres, pode me curar. E a resposta de Jesus afirma o que nós acabamos de ler ali em Êxodo 23, 25. Quero, fique limpo. E diz a palavra que imediatamente aquele homem ficou limpo. Não foi no dia seguinte, não foi no mês seguinte, mas imediatamente. Porque quando temos fé, o milagre acontece instantâneo. Quando a nossa fé balança um pouco, ele vai acontecer, mas vai ser gradual. E aquele homem, ele creu que Jesus tinha o poder para curar. Ele creu que Jesus representava a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi explícita no ministério de Jesus. E em cada parte do Evangelho, nós vamos encontrar Jesus realizando curas, Jesus abençoando o povo. A mesma promessa que ele fez ali, quando Moisés ia tirar o povo do Egito, em Êxodo 15, 26, em que Deus prometeu que no deserto cuidaria do povo, ou seja, teria água, alimento e saúde. Aleluia. Condicionado aqui a servir ao Senhor. O milagre está condicionado a você priorizar o Senhor. O milagre está condicionado em você priorizar o Senhor, servir ao Senhor. Louvado seja Deus. E às vezes as pessoas ficam preocupadas, às vezes as pessoas ficam até inseguras, às vezes até desesperançosas, em cima daquilo que é vontade de Deus. E nós não podemos perder a esperança, muito menos perder a confiança que Deus cuidará de nós. Eu me lembro que quando chegou a época da minha independência, e eu tive que sair da cidade que eu estava, da casa da minha mãe, para uma outra cidade para trabalhar, e seria ali a minha primeira experiência de cuidar de mim mesmo. Eu vivia aquela insegurança, aquele medo, e comecei a olhar ali na casa da minha mãe, e via televisão, e via geladeira, e via fogão, e via pratos, e via copos, e via sofá, e aquilo me assustou. Eu falei: eu nunca vou conseguir ter isso. Mas Deus me encorajou da seguinte forma:
isso aqui não veio junto com isso. Isso aqui veio na época tal, isso aqui veio depois, isso aqui tal. E aí eu fui vendo que as coisas se adquirem tempo a tempo, fase a fase. E foi quando eu me encorajei e fui para uma outra cidade para trabalhar. Não foi fácil. Vivi experiências que nunca tinha vivido, mas em tudo o Senhor cuidou de mim. Em tudo o Senhor providenciou para que desse certo. E um detalhe, naquele tempo ainda não era um cristão. Naquele tempo eu estava numa fase em que dizia que era ateu. E mesmo assim o Senhor cuida. E mesmo assim o Senhor zela. O Senhor protege quando Ele tem propósito com aquela pessoa. Portanto, não há nada que possa nos assombrar em termos de futuro, de presente, porque o nosso passado revela a vontade de Deus também. E nós vamos observar quantas e quantas vezes Deus providenciou em nossas vidas. E nós vamos observar quantas e quantas vezes o Senhor cuidou de nós. Quantas e quantas vezes em que nós também não nos sentíamos merecedores, como esse leproso que está aqui em Mateus capítulo 8. Quantas vezes nós estávamos em situação de não merecer, e mesmo assim o Senhor cuidou de nós. E mesmo assim a vontade do Senhor foi: quero, fique livre. Aleluia. Jesus curava todos os enfermos. A Bíblia é muito clara nisso. E Lucas ainda fala, que Lucas dá muita ênfase à cura, que todos os milagres de Jesus foram tantos que não estão escritos na Bíblia, porque não caberia em livro algum a quantidade de milagres que Jesus realizou. E os evangelistas que registraram os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registraram aquilo que consideravam importante num determinado momento. Mas foi muitos e muitos e muitos milagres que não daria para colocar aqui. Da mesma forma, quantos e quantos milagres o Senhor realizou através dos apóstolos. Quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar a quantidade de milagres que os apóstolos realizaram. E quando nós estamos aqui no nosso tempo, quando nós estamos aqui na época em que nós estamos vivendo, nós também somos testemunha de quantas e quantas vezes o Senhor já curou em nosso meio. Quantos e quantos milagres o Senhor já realizou em nosso meio. Me lembro agora do Lorival, que era vigilante. E o irmão Francisco me deu desse testemunho, que eu já repeti várias vezes. Ele até falou: eu encontrei ele. Trabalhava num lugar lá, eu estava lá e ele deu testemunho lá no trabalho dele. E eu estava lá e ouvi. Lorival tinha 7 hérnias de disco. Iria passar por uma cirurgia por passar, que o médico já tinha falado: não há garantia, hérnia de disco, ou conserta ou piora. E havia o risco de ele ficar para sempre numa cama. E um dia que antecedia, acho que faltavam uns 2, 3 dias para essa cirurgia, ele foi na igreja e ainda falou: eu vou passar por uma cirurgia, já assinei o documento. O médico não dá garantia, mas eu creio que o Senhor vai me curar. Aleluia. Irmãos, quando você vê alguém falando isso, você chega a tremer. Você fala: vou ter que orar por essa pessoa. E esse milagre vai ter que acontecer? Será que acontece? Será que não acontece? Acontece. E Lorival depois voltou
para mostrar os exames. E esses dias eu achei os exames, estava arrumando umas coisas lá em casa e achei lá numa caixa os exames que o Lorival doou. Toma para servir de testemunho que o Senhor me curou. Aleluia, louvado seja Deus. Certa vez lá em Canudama, no final do culto, na hora da oração, o Senhor falou: chame aqui na frente 3 pessoas que estão com problema na coluna. E eu chamei, vem aqui na frente. Só que eu não falei 3, eu falei as pessoas que estão com problema na coluna. E vieram 17. Quando vieram 17 pessoas na frente, e agora, Jesus? Passado acho que uns 2 meses, todo mês eu ia lá, a esposa do pastor, num culto, falou: gente, eu esqueci de falar. Todo culto era para falar e eu esqueço. E hoje Deus me fez lembrar. Aquelas 17 pessoas que vieram aqui para receber a oração para a coluna, as 17 voltaram e falaram que foram curadas. Aleluia. Naquele dia o milagre era para 3. Mas como não nominei 3, falei as pessoas, vieram todos. E Deus abençoou todos. Os que eram para receber naquele dia e os que tiveram fé naquele dia. Louvado seja Deus. E essa semana eu me lembrei também de uma vez, numa vigília, chega um jovem já perto de meia-noite, porque ele estudava, fazia faculdade, saía da faculdade 11 horas, passou na casa dele e chega lá com um envelope desse tamanho. E aí chegou e falou assim: me dá uma oportunidade. Eu falei: tá bom. Pensei que ele fosse dar uma saudação, falar alguma coisa. E ele abre aquele envelope e mostra para todo mundo. Está vendo esses pontinhos brancos aqui no meu sistema digestivo? Cada pontinho desse é uma ferida. E parecia um céu estrelado, de tanto pontinho branco que tinha. Quando eu olhei aqui, eu falei: coitado desse rapaz. E aí ele falou: a palavra de Deus diz: quando estiver alegre, cante louvores. Se está enfermo, procure o presbítero da igreja, para que ore por imposição de mão e com honra. E essa noite eu vim aqui para receber essa oração. E eu vou ser curado. Crente, quando você ouvir isso, você vai. Oramos pelo aquele jovem. Passou um certo tempo, ele chega lá com um envelope desse tamanho e fala: eu quero oportunidade. Confesso que a gente fica até meio preocupado: o que tem nesse envelope? E aí ele mostra, tira daquele envelope um outro exame do sistema digestivo dele, limpo, sem os pontinhos brancos. Já não tinha mais menina. Porque a vontade de Deus, ela é única. A vontade de Deus não muda com o tempo. A vontade de Deus permanece. Jesus curava, Moisés antes de Jesus, os apóstolos depois de Jesus, e o nosso tempo de hoje, ele também cura. E não podemos duvidar disso. E não podemos nos sentir não merecedores como o leproso que nós vimos aqui. Aleluia. Em Lucas capítulo 6, versículo 19, fala que todas as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas. E quantas pessoas tocaram nele? E hoje nós também podemos tocar nele, não com as mãos, mas com a fé, com a confiança e com a esperança, que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E que a vontade de Deus expressada ali em Êxodo, capítulo 23, 25, vale também para os dias de hoje, porque valeu para Jesus, valeu para os apóstolos e vale também para os dias de hoje. Aleluia. Jesus veio para fazer a vontade de Deus, conforme está em João, capítulo 6, versículo 38. E se era a vontade de Deus naquele tempo, continua sendo a vontade de Deus hoje. Porque agora, no tempo da graça, a igreja continua debaixo das mãos de Jesus. A
A igreja continua firmada em Jesus. A igreja permanece debaixo da graça e da misericórdia de Deus através de Jesus. Aleluia. E aquele leproso que sabia que Jesus curava, que sabia que Jesus tinha poder, que sabia que Jesus expressava a vontade de Deus, que sabia que a vontade de Deus era milagres, mas ele não acreditava que ele era merecedor. E isso atrapalha muito, porque tem muitas pessoas que se julgam não merecedoras e por isso não creem, por isso não confiam. Recanto da Baixada. Aleluia. A primeira vez que eu orei por alguém foi no culto quando eu ainda era diácono. Terminou a pregação, veio o Senhor e falou: irmão, ore por mim. E eu falei: qual é o problema? Ele falou: eu tenho diabetes. E começou a chorar. E eu olhei para aquele senhor que tinha idade para ser meu pai e falei: quem sou eu para orar por ele? Mas aí o Espírito Santo diz: não é você que é o agente que faz o milagre. Aleluia. Você é o agente da fé. Aleluia. E eu me encorajei com aquele e orei para aquele. Louvado seja Deus. E ali eu pude ver, aleluia, pela própria experiência que o nosso Senhor mesmo ontem, hoje e sempre. Louvado seja Deus. E aquilo que não tem solução, aquilo que não tem jeito, é a vontade de Deus que sejamos limpos. É a vontade de Deus que estejamos prontos. É a vontade de Deus que estejamos completamente purificados. Em Lucas capítulo 9, versículo 40 a 41, aparece um pai com um filho oprimido pelo diabo. Pelas características, esse rapaz tinha epilepsia. E aquele pai chega para os discípulos e pede para que eles orem para aquele rapaz. Mas os discípulos, quando viram o tamanho do problema, tremeram e não oraram. E levaram até o problema até Jesus. E Jesus os repreendeu assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o rapaz. O que Jesus quis dizer para os discípulos? O nome dele tem poder. Aquele sacrifício que ele fez ali na cruz deu a ele poderes sobre todas as coisas. E quando ele enviou os 70, quando ele enviou os seus discípulos, eles voltaram maravilhados, porque até os demônios se sujeitavam a eles quando usavam o nome de Jesus. E esse nome continua tendo poder e terá poder eternamente, porque ele é eterno. E a obra que Jesus fez naquela cruz é definitiva. E não podemos duvidar, e não podemos menosprezar nossa fé, e não podemos menosprezar a vontade de Deus para nós. E se é a vontade de Deus para nós estabelecer saúde, provisão, temos que confiar. Aleluia. A provisão é o sustento de cada dia. E sobre isso Jesus fala: se Deus alimenta os passarinhos, se os passarinhos não se preocupam com o alimento no dia seguinte, aleluia, imagine você que é feita a imagem e semelhança de Deus. Por que nós preocupamos com aquilo que é a vontade de Deus para nós? Por que nós
porque não priorizamos Ele, não servimos a Ele. Porque quando nós servimos ao Senhor, se Ele quiser nos abençoar aqui em Porto Velho, Ele vai abençoar. Se Ele mandar a gente para outra cidade, para outro lugar, Ele vai abençoar. Se na profissão que temos for suficiente, Ele abençoa. Se não for, Ele acha outra forma de abençoar. Ele vai dar as condições, Ele vai dar a capacidade, Ele vai dar o vigor, Ele vai dar a sabedoria, Ele vai dar o conhecimento, Ele vai proporcionar tudo para que nós possamos conseguir. E a vaidade humana faz com que as pessoas falem: é fruto do meu trabalho, é fruto da minha capacidade. E sequer o orgulhoso reconhece que vem da vontade de Deus. E sequer o orgulhoso reconhece que isso é providência de Deus. Aleluia. E nessa noite o Senhor manda uma palavra em que fala de fé e confiança. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Aquele leproso que nós lemos aqui em Mateus capítulo 8, ele tinha fé que Jesus era Filho de Deus. Ele tinha fé que Jesus tinha poder para fazer milagres. Ele tinha fé que o milagre de Jesus é definitivo, mas ele não acreditava que ele era merecedor. Isso atrapalha a pessoa de ser abençoada. Aquele pai que levou aquele filho com aquela perturbação espiritual que não tem solução até hoje, que não se resolve até hoje, se não for com oração e com jejum. Tem doença que só vai sair com oração, tem outras que só vão sair com oração e jejum. E foi esse caso. Aleluia. Aquele pai creu no poder de Jesus. E creu que o nome de Jesus tinha poder, que não precisava Jesus pessoalmente tocar naquele jovem, mas que pelo nome de Jesus, aqueles que acompanhavam ele, teriam esse poder e essa autoridade pelo nome de Jesus. Aquele pai creu assim, mas aqueles que andavam com Jesus não achavam que eram capazes. Aleluia. E nessa noite, o Senhor quer agir na sua vida de uma forma especial. O Senhor quer te dar coragem para viver a vontade dEle, para que você seja suprido por Ele. Estamos vivendo numa fase, no meu tempo, o tempo do irmão Legilson, o tempo do irmão Mário também, menino começou a nascer bigode, já tinha que se virar, já tinha que ser dono de si. E chegava a idade, pá. Hoje nós estamos vivendo uma geração que passa dos 30 dependendo dos pais. Que passa dos 30 na dependência dos pais, debaixo da aba dos pais. Porque não foi desenvolvido neles confiança, porque não foi desenvolvido neles autossuficiência, acreditar na possibilidade que eles têm. E se nós temos um Deus forte e poderoso, se nós temos um Deus, aleluia, que tem a vontade de nos suprir e de nos curar, por que não vamos crer? Por que não vamos esperar? Por que não vamos buscar? Como aquele leproso foi, como aquele pai que estava desesperado com a situação do filho foi, como o Lorival que tinha 7 hernias nesse disco foi, como o Carlos que estava com o sistema digestivo detonado e foi, como as 17 pessoas em Canutama, que trabalhavam na roça, que tinha dificuldade de trabalhar por causa da coluna, creu e foram diante do altar. Aleluia.
você crê, verá a glória de Deus. Se você crer, você vai ver Deus suprir as suas necessidades. Abre portas. Vai passar fases difíceis? Vai ter momentos altos, momentos baixos? Vai. Hoje, pela manhã, encontrei um amigo de profissão, que há tempos a gente não se via, estava conversando, e a gente falava sobre as fases da nossa profissão. Tem época que está boa, tem época que está difícil. Na época que está difícil, você vai viver daquilo que sobrou do tempo bom. Na nossa profissão, a gente aprende a ter um certo controle, porque é normal ter altas e baixas, ter fases. Em toda profissão tem isso. Aleluia. A formiga, ela faz estoque de alimento, porque quando chega no inverno ela não consegue trabalhar, ela não consegue buscar alimento. Então no verão ela produz alimento para o verão e para sobrar para o inverno, porque no inverno ela é arrastada pela enxurrada. Qualquer gota d'água para uma formiga é uma tempestade. E elas estocam, e elas não se preocupam com o inverno, porque elas sabem que Deus vai suprir, que aquele alimento estará lá. Aleluia. Se os animais, se os insetos, se os pequenos organismos, que também são vivos, creem na sua subsistência, por que nós não vamos crer? Por que nós não vamos confiar? Creia. Aleluia. Encoraja-te. Aleluia. Siga adiante. Saiba que tem momento difícil, tem, mas Deus vai cuidar. Saiba que tem fase boa, tem, vai glorificar Deus. Como está escrito em Tiago, está tudo bem, cante louvores. Esteja na presença do Senhor, louvando e adorando ao Senhor. Está tudo difícil, ore. Aleluia. Em todo o tempo, esteja com o Senhor. Não troque o Senhor por nada, porque nessa vida tudo é passageiro. Porque nessa vida não demora, já foi. Mas a glória do Senhor permanece para sempre. Mas o propósito do Senhor é para sempre. Mas o plano de Deus estabelecido para cada um é para sempre. E o Senhor cuida dos seus. E o Senhor quer operar com poder e com autoridade. E se hoje Deus esquadrinhou esse culto sobre cura, aleluia, é porque Ele quer curar. Se Deus esquadrinhou esse culto sobre provisão, é porque Ele quer sustentar, é porque Ele vai cuidar. Você pode até amanhecer o dia aflito, angustiado. Você pode até passar uma noite mal dormida, preocupado. É normal preocupar. É normal ter um certo nível de medo. Mas você tem que confiar que Deus vai dar a resposta. E naquele dia que talvez você passe uma noite inquieta, uma manhã aflita, no início da tarde vem resposta. Aleluia. Porque Deus não se esquece dos seus. Porque Deus, Ele mede a nossa fé. Porque Deus tem vontade de suprir as necessidades dos seus. Porque Deus tem a vontade de curar os seus. E aquele leproso chega e fala: se quiseres. E Jesus falou: eu quero, porque você tem fé. Eu quero, porque você confiou que a cura está no meu nome. Eu quero, porque você reconheceu que eu vim de Deus. E se você também crer, se você também declarar, se você também confiar,
E a única condição é que você sirva a Ele, que você faça parte do reino dele, que você não queira viver por si só, que você não queira viver na sua própria vaidade, nas suas próprias loucuras, mas que você viva conforme a vontade dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da provisão. Aleluia. Quando Abraão levou Isaac em sacrifício, Isaac perguntou: cadê o cordeiro? E Abraão disse: o Senhor proverá, porque ele conhecia Deus como provedor, como aquele que providencia. E Isaac falou: está aqui o cutelo, está aqui a lenha, cadê o cordeiro? E Abraão era acostumado a ver Deus agir no último momento, no último instante. E por ser acostumado a ver Deus agir no último momento, no último instante, ele contemplou a graça e a misericórdia